A Casa Maldita 1. Nem mesmo os mais extremos horrores costumam ser isentos de ironia. Às vezes ela entra diretamente na composição dos eventos, já em outras tem relação apenas com sua posição fortuita entre pessoas e lugares. Esse segundo tipo é exemplificado de maneira esplêndida por um caso da antiga cidade de Providence, onde no fim dos anos 40, Edgar Allan Poe costumava pernoitar enquanto empreendia sua mal-sucedida corte a talentosa poetisa Sra. Whitman. Poe costumava parar na Mansion House em Benefit Street, o velho Golden Ball Inn, rebatizado, cujo teto abrigou Washington, Jefferson e Lafayette. E sua caminhada favorita levava ao norte, pela mesma rua, até a casa da Sra. Whitman, e ao cemitério de St. John, na encosta, cuja extensão oculta de lápides do século XVIII guardava para ele um fascínio especial. Ora, a ironia é a seguinte. Nessa caminhada tantas vezes repetida, o maior mestre mundial do terrível e do bizarro era obrigado a passar por uma casa em particular, no lado leste da rua. Uma estrutura lúgubre e antiquada, empoleirada na encosta lateral que ascendia abruptamente, com um grande jardim em desarranjo datando de uma época em que a região era, em parte, campo aberto. Ao que parece, ele jamais escreveu ou falou sobre ela. E tão pouco há qualquer evidência de que sequer a tenha notado. Ainda assim, aquela casa, para as duas pessoas de posse de uma certa informação, equivale ou supera em horror a mais louca fantasia do gênio que tantas vezes passou por ela sem de nada saber e permanece lá como uma austera afronta, um símbolo de tudo o que é impronunciavelmente hediondo. A casa era, e a propósito ainda é, de um tipo que atrai a atenção dos curiosos. Originalmente uma construção de fazenda ou algo próximo disso, seus contornos eram os tradicionais da Nova Inglaterra em meados do século XVIII. O tipo próspero de telhado pontiagudo, com 2 andares, sótão sem trapeira e o portal georgiano e o revestimento das paredes internas ditados pelo progresso do gosto à época. Era voltada para o sul, com uma extremidade do frontão enterrado nas janelas inferiores, na colina ascendente a leste e a outra exposta até aos alicerces, do lado que dava para a rua. Sua construção, mais de 1 século e meio atrás, seguira a gradação e o nivelamento da estrada naquela área específica, pois a Benefit Street, de início chamada de Back Street, fora assentada como uma sinuosa via entre os cemitérios dos primeiros colonos e tornada mais reta apenas quando a remoção dos corpos para o North Burial Ground tornou factível cortar caminho pelos velhos jazigos de famílias. No começo, a parede oeste era separada da estrada por um íngreme gramado de mais ou menos 6 metros de extensão. Mas um alargamento da rua na época da Revolução tomou a maior parte do espaço interposto, expondo os alicerces de modo que foi preciso erguer uma parede de tijolos para o porão, dando à cave profunda uma fachada para a rua, com porta e 2 janelas acima do solo, perto da nova linha de transporte público. Quando a calçada foi construída 1 século atrás, o que restava do espaço que separava a casa da rua foi removido, e Poe, em suas caminhadas, deve ter visto somente uma íngreme ascensão de tijolos cinza pálidos rente à calçada e encimada, a uma altura de 3 metros, pela antiga massa de cascalho da casa propriamente dita. O terreno, como o de uma fazenda, se estendia muito pela parte de trás da casa, subindo a encosta, chegando quase até a Wheaton Street. O espaço sul da casa, adjacente a Benefit Street, ficava, é claro, muito acima do nível da calçada de então, formando um terraço limitado por um muro alto de pedra úmida e musgosa, perfurado por um íngreme lance de degraus estreitos, que levavam para dentro por entre superfícies como The Canyon até a região mais alta de um sórdido gramado. Paredes de tijolos com infiltrações de jardins mal cuidados, cujos cântaros desmantelados de cimento
Tachos enferrujados caídos dos tripés feitos com gravetos nodosos e parafernálias semelhantes realçavam a porta da frente castigada pelo clima, com sua clarabóia quebrada, pilastras jônicas apodrecidas e frontão triangular comido por vermes. O que ouvi em minha juventude sobre a casa maldita foi apenas que uma quantidade alarmante de pessoas morriam lá. Isso, me disseram, foi o motivo de os primeiros donos terem se mudado cerca de 20 anos depois de construírem o lugar. Estava claro que era um lugar insalubre. Talvez por causa da umidade e dos crescimentos de fungos no porão, do cheiro doentio que dominava, das correntes de ar frio dos corredores ou da qualidade da água do poço e da bomba. Isso tudo já era bastante ruim, e era apenas nisso que as pessoas que eu conhecia acreditavam. Somente os cadernos de meu tio antiquário, Dr. Elihu Whipple, me revelaram por fim as conjecturas mais sinistras e vagas que compunham uma aura de folclore entre os velhos criados e as pessoas humildes, conjecturas que nunca circularam muito longe do próprio local e que estavam em grande parte esquecidas quando Providence se transformou numa metrópole com uma inconstante população moderna. O fato, em termos gerais, é que a casa nunca foi considerada pela maior parte da comunidade como assombrada, em qualquer sentido concreto. Não se contavam histórias de correntes sendo arrastadas no chão, lufadas de ar frio, luzes que se apagavam ou rostos na janela. Os mais radicais às vezes diziam que a casa era azarada, mas não passava disso. O fato realmente indiscutível era que uma proporção assustadora de pessoas morria ali, ou, mais exatamente, morrera ali, já que, após alguns acontecimentos peculiares, havia mais de 60 anos, a construção fora abandonada devido à total impossibilidade de alugá-la. Essas pessoas não foram todas liquidadas de repente por uma causa específica. Parecia, na verdade, que sua vitalidade era corroída de maneira insidiosa, de modo que cada um morria mais cedo de qualquer tendência à debilidade que talvez tivesse em sua natureza. E aqueles que não morreram apresentaram com intensidades diversas um tipo de anemia ou definhamento, e às vezes um declínio das faculdades mentais, que evidenciava a insalubridade da construção. As casas vizinhas, deve-se acrescentar, pareciam de todo livres da qualidade nociva. Disso eu tinha conhecimento antes que as insistentes perguntas que eu fazia levassem meu tio a me mostrar as anotações que por fim nos fizeram empreender nossa hedionda investigação. Na minha infância, a casa maldita estava vazia, com árvores velhas, mortas, retorcidas e terríveis, grama alta e estranhamente pálida, e disformes ervas daninhas de pesadelo no alto pátio escalonado onde os pássaros nunca se deixavam ficar. Nós, crianças, costumávamos invadir o lugar. E ainda lembro do terror juvenil que senti não só diante da estranheza mórbida daquela vegetação sinistra, mas da atmosfera e do odor espectrais da casa dilapidada, por cuja porta da frente, destrancada, muitas vezes entrávamos em busca de arrepios. As janelas de vidraças pequenas estavam em sua maioria quebradas, e um ar inominável de desolação pairava acerca do revestimento das paredes, em estado precário, das venezianas internas vacilantes, do papel de parede descascado e do gesso que desmoronava, das escadarias frágeis e dos fragmentos de móveis danificados que ainda restavam. A poeira e as teias de aranha acrescentavam seu toque do terrível, e era realmente corajoso o menino que subisse sem ser obrigado a escada que levava ao sótão. Uma grande área com vigas, iluminada somente por pequenas janelas cintilantes nas extremidades do frontão e repleta de um amontoado de escombros de baús, cadeiras e rodas de fiar, que os anos infinitos ali passados haviam amortalhado e adornado, resultando em formas monstruosas e infernais. Mas o sótão não era, apesar de tudo, a parte mais terrível da casa. Era o úmido e viscoso porão que de alguma forma causava em nós a mais violenta repulsa, mesmo não sendo subterrâneo do lado da rua e estando separado da tumultuada calçada apenas por uma porta fina e uma parede de tijolos atravessada por uma janela. Não sabíamos o que fazer.
Assombrá-lo como espectros fascinados ou evitá-lo por bem da nossa sanidade e nossas almas? Para começo de conversa, o mau cheiro da casa lá era mais forte e, em segundo lugar, não gostávamos das excrescências brancas fungosas que, vez por outra, brotavam com o clima chuvoso do verão no chão de terra dura. Aqueles fungos, com uma semelhança grotesca com a vegetação do pátio lá fora, tinham uma forma realmente horrível. Paródias detestáveis de agáricos e cachimbos indianos, de um tipo que jamais viríamos em nenhuma outra situação. Eles apodreciam rápido e, num dado estágio, se tornavam lentamente fosforescentes, de modo que os que passavam por ali à noite às vezes falavam de fogos de bruxa brilhando por trás das vidraças quebradas das janelas que deixavam o fedor escapar. Nós nunca, nem mesmo em nossas mais radicais empolgações com um dia das bruxas, visitamos esse porão à noite. Mas em algumas de nossas visitas diurnas, conseguíamos detectar a fosforescência, especialmente quando o dia estava escuro e chuvoso. Havia também uma coisa mais sutil que muitas vezes acreditávamos detectar. Uma coisa muito estranha que era, no entanto, não mais do que meramente evocativa. Refiro-me a uma espécie de padrão esbranquiçado, como o que de nuvem no chão da terra, um vago e cambiante depósito de mofo ou salitre que às vezes pensávamos poder distinguir por entre as esparsas excrescências fungosas perto da imensa lareira da cozinha do porão. De vez em quando nos ocorria que aquela mancha tinha uma semelhança fantástica com uma figura humana duplicada, embora em geral tal semelhança não existisse e muitas vezes não houvesse qualquer depósito esbranquiçado. Numa certa tarde chuvosa, quando essa ilusão parecia fenomenalmente forte e quando, além disso, eu imaginava ter vislumbrado uma espécie de exalação fina, amarelada e cintilante subindo do desenho nitroso até a grande abertura da lareira, conversei com meu tio sobre o assunto. Ele sorriu ao ouvir aquele estranho delírio, mas pareceu que seu sorriso tinha um quê de recordação. Tempos depois, ouvi que uma noção semelhante aparecia em algumas das loucas e antigas histórias populares. Uma noção que aludia também às formas macabras e lupinas, desenhadas pela fumaça da grande chaminé e estranhos contornos desenhados por algumas das sinuosas raízes das árvores que invadiam o porão através das pedras soltas dos alicerces.